Olá, como vai? Meu nome é Maria Cristina Lopes, eu sou psicóloga da dança, mestre em psicologia do desenvolvimento e hoje a gente vai falar sobre o medo do palco. Logo mais temos as apresentações de final de ano das escolas e academias de dança, então é um bom momento para a gente falar sobre isso. O medo do palco é uma coisa que envolve diversos fatores. A gente sente ansiedade no nosso corpo, a gente sente sensações desprazerosas, a gente pensa coisas difíceis, a gente se imagina se estabanando no palco e inúmeras outras questões que acabam sendo bem desprazerosas para o dia a dia, principalmente na semana ou 2 semanas que antecedem a apresentação de fato. Eu conheço pessoas que inclusive chegam a fazer todo o processo de ensaios, pagamento, figurinos, etc. para se apresentar, chega no dia e não conseguem. Eu quero que você comece a aprender a ter mais domínio sobre as suas emoções, os seus pensamentos. Muitas dessas coisas só são possíveis com terapia, porque é um processo muito individual, né? Não tem uma receita de bolo que funciona para todo mundo. Mas mesmo assim a gente vai começando de pouquinho em pouquinho por aqui. Como eu falei, a gente pode pensar sobre o medo do palco de diversas formas. A gente poderia, por exemplo, focar nas sensações do corpo e focar em estratégias a nível corporal mesmo, né? A gente poderia focar em estratégias de relaxamento, de respiração, que funcionam muito bem para ansiedade, principalmente quando a gente não tem muito tempo para trabalhar essa ansiedade. Mas eu já tenho alguns outros vídeos e materiais que falam sobre esse assunto, então hoje eu queria focar em um outro aspecto do medo do palco. Hoje eu queria focar justamente no aspecto cognitivo, ou seja, dos pensamentos. O que passa pela minha cabeça para que eu eventualmente sinta esse medo mais intenso. É claro que em nenhuma hipótese eu espero que você não tenha nenhum tipo de ansiedade ou estresse pequenininho que seja. Não existe isso, né? A gente precisa estar de acordo com o que está acontecendo. Então, algum nível de frio na barriga você vai ter, é normal. E muitas vezes justamente a gente não está muito acostumado com essas sensações e isso pode favorecer com que essas sensações se tornem ainda mais desprazerosas, ainda mais insuportáveis até. No entanto, os pensamentos podem ser ainda mais desprazerosos, ainda mais problemáticos. Se você se imagina caindo no palco, isso causa tanto problema, pode inclusive virar pesadelo, você não conseguir dormir, ser um grande problema. Eu quero que a gente busque reinterpretar o que o palco significa pra gente, né? Então, é normal que o palco seja um espaço, um ambiente que vai favorecer a gente a estar mais imerso na situação, mais imerso nas nossas próprias sensações, em tudo que a gente viveu até chegar naquele momento. Claramente é isso que vai acontecer. No entanto, tem muitas outras questões ali que podem tornar isso muito difícil e muito mais intenso do que deveria ser. Vou te dar um exemplo para a gente tentar entender isso. Por um lado, nos meses que antecedem a apresentação, eu terei dias bons e alguns dias nem tão bons assim de ensaio. Em alguns dias vai sair tudo muito bem, em alguns outros parece que nada sai certo. A gente consegue entender que esses dias em que nada sai certo vão acontecer e eles existem. Alguns, para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos, mas eles vão existir e a gente a algum nível, pelo menos, a gente aceita a existência desses dias problemáticos. No entanto, parece que a gente não aceita a mera possibilidade de algo não dar certo no palco. Parece que aquilo é insuportável e completamente fora, não só das minhas expectativas, mas do que eu sou capaz de lidar. Eu entendo que dias ruins fazem parte do processo de ensaio e do meu processo de formação. Mas por que eu não consigo entender que alguns dias ruins no próprio palco também fazem parte não só do meu processo de formação, mas da vida? Eu nunca conheci um bailarino profissional, né? E aí a gente está falando de pessoas que têm um desempenho muito alto, muito acima da média. Eu nunca conheci nenhum que não teve um dia ruim no palco.
todos ou caíram, ou se esqueceram de alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa mais grave com o figurino, alguma coisa assim que realmente foi bem problemático, enfim, foi um dia ruim no palco. Parece que a gente, na nossa vontade de fazer as coisas acontecerem da maneira melhor possível, a gente se esquece do fator vida, né? A gente se esquece do fator de que às vezes alguma coisa não vai dar certo, né? Às vezes alguma coisa vai acontecer, pode ser que não funcione, enfim. Eu não tô te dizendo isso nem sequer para te desestimular ou para dizer que às vezes as coisas acontecem de uma forma ruim mesmo, aceita que dói menos. Não é muito por aí. A questão com o palco é que a gente não aceita sequer essa mera possibilidade, nem 1% de chance disso. E esse não aceitar essa pequena possibilidade que existe e não deixará de existir, isso causa uma ansiedade imensa. Isso causa uma ansiedade que a gente não é capaz de suportar. Muitas vezes, em muitos e muitos casos, é aí que nasce o medo do palco. A gente espera que saia tudo da melhor forma possível. A gente espera que no palco seja como se fosse o melhor ensaio que a gente já teve. A gente não aceita nenhuma possibilidade de nenhum pequeno erro. E isso tudo nos trava. Por um lado, a gente espera que com essa expectativa, a gente de alguma forma se force a se dedicar mais. No entanto, o que acontece é justamente o oposto. O que acontece é que a nossa ansiedade leva ao melhor da gente. Essa ansiedade faz com que a gente não seja capaz de lidar com as sensações do nosso próprio corpo. Perceba que a pessoa que pensa dessa forma e se sente dessa forma, ela não vai para o palco pensando: eu vou dar o melhor de mim aqui, eu vou me dedicar o máximo que eu puder para fazer o melhor que eu puder e aqui vai sair o que for possível. Não. Ela vai para lá pensando que seria horrível se alguma micro coisa desse errado. Ela vai para o palco não pensando em dar o melhor de si, mas ela vai focada nos erros, ela vai focada nos defeitos, em tudo de errado que aconteceu nos ensaios das semanas, dos meses anteriores. O problema é justamente esse. Essa não é uma pessoa que vai focando em fazer o melhor. Pelo contrário, não é esse o foco dela. O foco dela é o erro, é o defeito, é o problema. Então, o que a gente precisa fazer para aprender a lidar com esse medo do palco, para além das questões relacionadas às sensações, por exemplo, né, com estratégias como respiração, relaxamento, enfim. A gente precisa focar nas causas do problema. Em primeiro lugar, como que a gente lida com o nosso desempenho? Como que a gente lida com os nossos erros, com os nossos acertos? E por outro lado, como que a gente lida com o palco em si? Que valor que a gente coloca nesse palco? A gente coloca o valor de aquilo é importante para minha formação, esse espaço é um espaço importante para minha dança, ou pelo contrário, aqui é um espaço de crítica, de defeito, em que nada pode sair errado. Se o valor é esse segundo, o valor de aqui não cabe defeito, aqui não cabe nada de errado, com certeza o resultado será o medo do palco. Então a gente precisa começar a olhar para si antes da gente realmente conseguir lidar com o medo do palco de frente. A gente precisa se entender para então entender esse medo do palco e resolvê-lo. Mas reinterpretar o próprio desempenho, o palco e as situações ao seu redor, com certeza esse é o caminho mais interessante para se seguir. Isso pode ser atingido por meio de terapia, por exemplo. Além de te falar essas informações sobre o medo do palco e as causas desse medo, e esse aspecto mais cognitivo, né, não só das sensações, da ansiedade, eu também queria te falar que a gente está perto das apresentações de final de ano e eu tô trazendo esse ano o projeto Palco Sem Estresse, que foi um projeto que eu criei lá em 2018, quando eu ainda nem tinha finalizado meu mestrado. E ele não conseguiu acontecer de novo depois de 2018, porque em 2019 eu finalizei mestrado
e depois a gente sabe o que aconteceu para não ter mais as apresentações de final de ano, enfim. E esse ano eu tô trazendo de novo. É um projeto realmente focado pra gente trabalhar o medo do palco com bailarinos de uma forma mais breve, né? O formato dele é com encontros individuais, né? Então a gente vai encontrando ferramentas que vão funcionar para o seu caso específico, que vão te ajudar no dia do palco, nas semanas que vão anteceder isso. Então eu super te convido para conhecer o Palco Sem Estresse. É uma coisa realmente focada. Claro que na terapia a gente vai conseguir trabalhar essas questões, mas de uma forma que vai demorar muito mais, né? O projeto Palco Sem Estresse visa realmente isso, ser um protocolo de curto prazo, para a gente conseguir trabalhar tantas questões que vão impactar na sua ansiedade, no medo do palco, enfim. Eu tenho certeza que vai funcionar para você se você sofre com essa questão. E eu também te convido para baixar o e-book Dançar Sem Medo. É um e-book super interessante, com estratégias, com informações, com exercícios e que com certeza vai funcionar para você também. É um e-book gratuito, você pode se cadastrar aqui embaixo, tá? Foi um prazer falar com você sobre isso e espero ter te ajudado de alguma forma.